Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje, vídeo opinião do canal, eu vou trazer uma pauta um pouco diferente e eu vou falar sobre esse assunto que acabou viralizando aí nas redes sociais nesses últimos dias, que foi a questão daquela mãe com aquela criança dentro de um avião que fez todo um alvoroço porque ela queria que uma passageira, né, um consumidor, queria porque queria que esse consumidor cedesse o lugar dele na janela para que a criança pudesse se sentar. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Tá bom, galera? Eu vou compartilhar um pouco das minhas experiências utilizando transporte público, tá? E olha, não seja você mesquinho e tão pequeno em vir refutar que avião comercial não é um transporte público, tá? Avião comercial também é um transporte público, tá? Sim, igual um coletivo urbano, igual um ônibus rodoviário, igual um trem de passageiros, tá bom? Todos eles são transportes públicos, tá? Igual metrô, enfim, todos eles são transportes públicos, em que as pessoas pagam para utilizar, para se deslocar de um ponto A a um ponto B, tá bom? Então eu vou sempre abordar a questão como transporte público, beleza? Porque não deixa de ser um transporte público, um avião de passageiro comercial, tá? O que acontece? Resumidamente falando sobre a questão, pessoal, esses dias atrás aí, uma mãe com seu filho, que estava dentro de um avião, né? Ela simplesmente, o filho dela porque queria sentar na janela. E na fileira de poltronas aonde eles iriam se sentar, já tinha uma moça, uma mulher, sentada na janela. E a mãe criou um maior alvoroço dentro do avião. Não uma coisa que há 30 anos atrás você jamais veria um barraco desse dentro de um avião, porque não era qualquer um que viajava de avião naquele tempo, né? Enfim, ela criou todo um alvoroço, pegou o celular, porque hoje em dia todo mundo saca um celular, começa a gravar e virou aquela confusão, virou aquele furdunço, como a gente diz no mineirês, no goianês, né? Virou aquele furdunço, na verdade. E ela registrou tudo aquilo, expôs a passageira, né, a pessoa em questão que estava na janela, sendo que claramente, pessoal, vendo o vídeo, e eu vi grandes canais falando sobre isso, o Ancaps falou sobre isso, outros canais de notícias sérias falaram sobre a questão, né? E claramente você denota que quem está errado é a mãe da criança, né? A passageira que está na janela, ela está corretíssima do ponto de vista legal, porque é o seguinte, pessoal, diferentemente do que acontece em ônibus urbano, diferentemente do que acontece no metrô, né, no trem metropolitano, quando você vai utilizar ônibus rodoviário, quando você vai utilizar um trem de passageiros ligando uma cidade a outra, quando você vai uma região a outra, né? Em termos não dentro da cidade, mas eu falo um trem de passageiro como o da Vale. Quando você vai utilizar um avião, tá? No momento em que você adquire a sua passagem, você tem direito a escolher o seu assento, tá? Ou então lhe será determinado um assento, lhe será escolhido, lhe será direcionado um assento, tá? Diferentemente do que acontece no transporte urbano, no transporte público urbano, onde você entra e senta no local que tiver disponível para você sentar, se tiver disponibilidade de lugar para sentar, porque no transporte público urbano transporta-se passageiros sentados em pé, né? Diferentemente disso, na aviação, no rodoviarismo, né, entre cidades, no trem de passageiro de médio e longo percurso, você tem o seu local, o seu assento previamente definido. Geralmente no ato da compra da sua passagem ou no momento que você faz o seu check-in, tá? Então, quando você tem o seu assento pré-definido, você pagou por aquele lugar ali. E aí, pessoal, no momento que você está dentro do veículo,
tá? Avião é um veículo, tá, galera? Para quem não sabe, avião também é um veículo, né? Assim como os barcos, como as lanchas, como os carros, os ônibus, né? Os trens, né? São tudo veículos, tá? É que avião voa, trem roda nos trilhos e carro, e ônibus e caminhão roda no asfalto, né? Galera, tem gente que vem no vídeo reclamar e falar, não foi um besteira. Não, é um veículo, tá? Então, no momento que você está ali dentro do veículo, pessoal, aí entra uma outra questão, né? Entra a questão da eu vou chamar de sensibilidade do intelecto, né? Das pessoas que estão ali dentro, empresarem pela boa convivência. Podem haver troca de assentos, mesmo que o seu assento seja marcado? Pode. Isso não é nada do outro mundo, tá? Você pagou por aquele assento, tá? Você pagou para sentar naquele lugar. Mas isso não significa que, havendo entendimento entre as partes envolvidas no processo de troca de assento, tá? Isso não significa que você não possa mudar de assento, por N fatores, tá? Eu vou falar uma experiência minha aqui. Eu não tenho problema, eu não tenho problema nenhum em andar em avião. Problema nenhum. Já viajei muito de avião, tá? Principalmente quando eu fui para a Ásia, que eu dei a volta ao mundo e fiquei um dia inteiro dentro de um avião, praticamente. Eu não tenho problema nenhum em andar de avião. Entretanto, eu tenho um certo problema com locais altos. Eu não me sinto muito bem em grandes altitudes, em vendo que eu estou em grandes altitudes. Então, obviamente que para mim, Lucas, eu tenho uma preferência muito maior em viajar no corredor. Eu não sou fã de viajar na janela. Eu não gosto, no caso de avião, por exemplo. Não é uma preferência minha. Já viajei na janela, não tem problema. Tem casos de voos que você, como por exemplo, aqueles voos muito baratos, como aqueles promocionais que tinha naquela antiga Webjet, por exemplo, você não podia mudar o assento, você tinha que pagar para mudar o assento. Então o assento que era escolhido é o assento que ficava. Então, vou viajar na janela? Vou viajar na janela. Já aconteceu isso. Mas eu, particularmente, eu não curto. E uma coisa interessante que aconteceu comigo uma vez foi que o seguinte, teve um período, durante 3 anos da minha vida, que eu fiquei indo para o Rio com muita frequência. Eu fiz a ponte aérea Rio-Brasília. E algumas das vezes que eu desci no aeroporto Santos Dumont, eu sofri muito com a questão da baixa pressão, porque o Rio de Janeiro ele está numa altitude mais baixa, ele está no nível do mar, em relação a Brasília, né? A região de Brasília, que é do aeroporto mais próximo aqui onde eu pego a aeronave, né? Onde eu embarco. E algumas vezes eu senti dor no ouvido, muito forte, né? E uma dessas vezes que eu fui pro Rio de Janeiro, que eu fui de Webjet, que a minha poltrona não poderia ser trocada, porque eu sempre escolhia corredor. Eu foi me dado, né? Foi me colocado lá o assento na janela. Então, o que acontece? Eu esperei os passageiros que iam sentar, o voo estava lotado, porque esses voos saíam lotados, né? Ainda mais esses da Webjet, que era mais barato. Coletivão mesmo, né? Só faltava gente em pé. Se pudesse, eu acho que eles punham até gente em pé, porque o voo saía lotado. Eu esperei os passageiros que iam sentar do meu lado para ver quem seria um tipo de pessoa, para ver se haveria a possibilidade de oferecer uma oportunidade de troca de assento pelo assento do corredor. Pessoal, para quem não sabe, primeiro, avião não tem janela para todo mundo. Segundo, as janelas são muito disputadas, tá, galera? Galera, a janela é o local mais disputado na aviação. Então, assim, o que costuma encher primeiro, as poltronas que costumam ficarem ocupadas primeiro são as janelas. E como não tem janela para todo mundo, nem todo mundo vai conseguir garantir seu lugar ao sol, né? E aí tem que se contentar com a poltrona do meio ou com a poltrona do corredor,
quando o avião tem 3 fileiras de poltrona, né? Ou quando o avião só tem 2 fileiras de poltrona, você vai ter que contentar com a poltrona do corredor, tá? Mas janela não tem para todo mundo, isso é um fato. Tá? Mas também nem todo mundo se sente confortável em viajar na janela. Eu sou uma pessoa assim, tem nada de errado nisso. É legal, é interessante poder gravar, mas eu particularmente, eu prefiro viajar no corredor. Tá? No avião, eu prefiro viajar no corredor. Tá? Eu não sou muito adepto à janela, por uma série de comodidades. Ainda mais se a viagem for uma viagem muito longa, como a viagem que eu fiz para a Ásia, em que eu passei um dia inteiro praticamente no avião, para levantar pão em banheiro, para esticar as pernas, né, porque as classes econômicas são apertadíssimas, né, ainda mais hoje em dia. Naquele tempo já era, imagina hoje. Eu acho muito mais cômodo sentar no corredor. Tá? Então eu prefiro, nesse caso, o corredor. E o que acontece nesse dia aí? Nesse dia em questão que eu estava viajando para o Rio na Webjet, que eu ia descer no aeroporto, sair daqui do aeroporto JK em Brasília e descer no aeroporto Santos Dumont, eu esperei ver as pessoas que iam sentar do meu lado, para ver se iria sentar algum casal, se iria sentar pessoas que não se conhecem, ou amigos, ou enfim, ou se eram senhores, se eram pessoas mais novas. Eu aguardei as pessoas que iam sentar do meu lado chegarem. Quando chegaram as pessoas que iam sentar ao meu lado, eu vi que tratava de um senhor e de uma senhora. Obviamente que não era um casal nem nada. Um senhor e uma senhora distintos, né? Que iam sentar ali. Eu vi que a senhora ia sentar na ponta, no corredor. O que eu fiz? Antes deles se sentarem, eu educadamente, de forma muito serena, eu cheguei para a senhora e falei: olha, aqui no Webjet a gente sabe que mudar assento é um pouco complicado, o avião está cheio. Me foi direcionado o assento da janela. Eu não me sinto muito confortável em viajar na janela. Viagem de avião tranquilo, acho fantástico, né? Esse meio de transporte. Né? Quem diria que o 14 bis do Santos Dumont, que foi o primeiro veículo a sair do chão por meios próprios e voar uma certa distância, ia virar o que virou, né? É fantástico, mas eu falei para ela, olha, obviamente que eu não disse dessa forma, né? Falei só que eu não me sinto confortável em viajar na janela, se ela poderia trocar de local comigo. Ou se o senhor poderia trocar de local comigo, enfim. Ela prontamente agradeceu, né? Falou que não tinha problema nenhum em sentar e era uma senhora, hein? Ela poderia também optar e falar: não, meu filho, eu prefiro ficar no corredor e tal. Eu ia entender perfeitamente. Eu não ia fazer barraco dentro do avião, porque a mulher não quis trocar de lugar comigo para sentar no corredor. E nem eu também ia ficar perturbando a comissaria, para a comissaria falar: moço, o negócio é o seguinte, eu não suporto sentar na janela, eu estou desesperado aqui, já tremendo que nem uma vara verde, e eu preciso sair daqui, porque senão eu não vou conseguir viajar. Né? Tem gente que faz isso. Não é o meu caso, né? Mas eu estou falando assim, eu não ia causar alvoroço, furdunço, porque eu não me sinto confortável em viajar na janela. Né? Mas, educadamente, a senhora entendeu, foi para a janela é muito disputada. Era uma senhora, né, que pelo fato de ser uma senhora, ela poderia optar tranquilamente por mais comodidade de ficar no corredor, mas ela entendeu, ela sentou na janela, eu agradeci, e a viagem foi super tranquila, tirando o fato que quando o avião foi descendo no Santos Dumont, me deu uma dor de ouvido desgramada, por conta da questão da altitude. Raramente eu tive isso, mas tive, né, e aí foi foda, mas tudo bem. Passado o momento, tudo, eu viajei no corredor do jeito que eu me sinto mais confortável, né? Até porque também o Webjet era uma empresa low cost, vamos dizer assim, equivalente às low cost de hoje, não tinha nem serviço de bordo, no máximo uma aguinha que você conseguia, senão você tinha que comprar as coisas, né? Como acontece na Gol hoje. Então, não te davam nada, então não tinha nem sentido, a não ser o fato de eu me sentir mais confortável, eu ficar no corredor, né? Porque, enfim. O que aconteceu, pessoal, nesse caso aí dessa mãe com essa criança e desse outro cliente, né, dessa passageira aí que estava na janela, demonstra 2 pontos de vista distintos. O que acontece? Do ponto de vista legal, né,
A passageira comprou o assento na janela. O assento dela era o assento da janela. Ela não tinha obrigação nenhuma de ceder espaço que fosse para o Papa, que fosse para quem quer que seja. Ela não tinha obrigação nenhuma, a menos que fosse uma solicitação vinda da comissaria do avião, tá? Isso pode acontecer, eu já vou explicar em que circunstâncias. A menos que fosse uma solicitação advinda de alguém superior, de algum superior, ela não tem obrigação nenhuma de trocar de assento, né? Ela poderia, olha, veja bem, ela poderia, né, por uma questão de educação, porém, da forma como tudo acabou acontecendo, eu acho que não dá para tirar muita razão da passageira que estava na janela, porque a outra pessoa expôs ela ao ridículo, né? O fato dela falar assim, olha, eu não quero trocar de assento, não vou sair do meu, eu paguei por esse assento. É um direito dela fazer isso. Ela poderia, por uma questão de sensibilidade do intelecto, ver que se tratava de uma criança, e que criança é muito mais vislumbrada com as coisas do que os adultos muitas vezes, falar, não, tudo bem, eu vou lhe ceder a janela para o seu filho poder sentar tranquilo. Aí é uma questão que entra a questão psicológica da coisa, de você analisar, né? Quando diz um ditado no interior, quando não quer, dois não briga, né? Mas ali é o seguinte, ali a passageira que estava na janela, ela tinha direito de estar ali. E ela não tinha obrigação nenhuma de trocar de assento. E cabia à mãe da criança entender e compreender isso. Porque ela tinha que se colocar no lugar da passageira, porque eu duvido que se fosse o contrário, a mãe daquela criança ia querer ceder a janela para alguém. Eu duvido que a mãe daquela criança, que se tivesse pago pelo assento na janela, ia querer tirar o filho dela da janela para ceder o espaço para quem quer que seja. Que fosse um desses especialistas em aviação, esses entusiastas de aviação, como alguns que eu acompanho, que eu adoro, né? Que fazem um conteúdo maravilhoso. Não, deixa eu sentar aí na janela porque eu vou gravar o voo, porque esse voo ele tem uma especificidade, hoje o dia vai acontecer, tá de um jeito que tá bom de gravar. Eu duvido, né, que essa mãe ela fosse ceder o seu espaço na janela, que ela tendo pago por ele, né, para outra pessoa sentar. E eu tenho certeza que do mesmo jeito que ela aprontou o que ela aprontou, em afronta ao fato da pessoa que estava na janela, que pagou pela janela, não querer ceder o seu lugar, ela ia fazer o mesmo tipo de furdunço, de alvoroço dentro do avião. Né? Ia gravar a pessoa, olha que absurdo, eu paguei pela janela e o cara quer porque quer sentar aqui, eu não vou ceder o meu. Né? É bem típico, pelo que a gente pode ver nas imagens, é bem típico de que seria capaz de fazer isso se fosse no inverso. Então ela tinha que se colocar no lugar do outro também. Ali, a mãe tinha que se colocar no lugar do outro. Aí você fica pensando assim, né? Que educação que uma mãe dessa dá para um filho? Por isso que essa geração de hoje está muito perdida. Essa geração de hoje está muito perdida por conta disso. Que educação que uma mãe dessa dá para um filho? Né? Que pessoa que essa criança vai se tornar no futuro? Que pessoa que essa criança vai ser no futuro? Se ela entende que ganhar tudo ganha tudo no grito, ganha tudo no furdunço. Por um lado, pessoal, a passageira, né, o cliente, a pessoa que adquiriu aquele assento na janela, ela está certa em não querer ceder, é um direito dela. Ela tem direito de não ceder. Ela pagou por aquilo ali. E se ela gosta de sentar ali na janela, ela tem todo direito de não ceder. Se fosse comigo, né? Se fosse eu que tivesse sentado ali na janela, essa mulher tinha quebrado a cara. E se ela queria aprontar algum barraco, não ia ser comigo que ela ia conseguir. Porque eu prontamente ia falar, pois não, a senhora pode, o filho da senhora pode sentar aí na janela, e a senhora faz o seguinte, a senhora senta no meio e me deixa no corredor. Porque é uma preferência minha, né? Então sempre que eu posso escolher o assento, eu escolho o corredor. Existem N pessoas que são igual eu, né? Mas não tem necessidade nenhuma de fazer barraco. Eu não vou fazer barraco com ninguém porque eu tenho que viajar na janela.
Né? Eu não vou sacar o celular e falar, olha aqui, gente, eu tô morrendo de medo porque eu tô viajando na janela, tô tremendo que nem uma vara verde, vou pegar o celular, vou gravar, porque hoje em dia as pessoas têm mania de fazer isso, né? Soltar isso em tudo que é rede social, fazer live de dentro do avião, já vi gente fazendo live de dentro do avião, vou fazer uma live, gente, olha aqui, eu tô tremendo que nem uma vara verde, olha, isso aqui não é Parkinson não, é porque eu tô na janela. E ninguém quer trocar de lugar comigo. É um absurdo, e vou começar a gritar, não vou fazer isso nunca, porque eu tenho bom senso. Eu tenho bom senso. Se eu não conseguir lograr êxito em que alguém trocasse de lugar comigo, para poder que eu pudesse viajar onde eu me sinto mais confortável, já que não foi possível no ato de fazer o check-in escolher um assento no local que eu me sinta mais confortável, né? Por qualquer motivo que seja, passagem barata que não pode trocar o assento, se não tem que pagar, ou isso não importa, tá? Eu jamais ia fazer uma coisa dessa. Questão de bom senso, a gente tem que ter bom senso nessas horas. E não fazer aquilo que aquela mulher fez. Tá? Eu acho que está completamente errado. E nesse ponto aqui, olhando por essa ótica de que a pessoa pagou por aquele assento e ela quis sentar ali, ela escolheu aquele assento ali muitas vezes, e ela quis ficar ali, e ela não tem obrigação nenhuma de ceder o assento. Por uma questão de educação, por uma questão de entendimento, pode acontecer que ela entenda, é uma criança é muito vislumbrada com essas coisas, criança gosta de ver, criança tem a questão lúdica da coisa, a pessoa pode fazer esse entendimento e ela pode falar, não, tudo bem, não tem problema. Seu filho pode sentar na janela, sua filha pode sentar na janela. Eu troco de lugar. Não é por uma questão lúdica, pensar assim, mas por obrigação mesmo, sai daí que eu quero ser, o meu filho quer sentar aí. Não tem. A pessoa escolheu aquele lugar, pagou por aquele lugar, não tem obrigação nenhuma de... E eu acho que nessas horas, quem tá errado, quem acaba errando, é quem faz furdunço, como essa mãe. Eu acho que quem errou, na minha humilde opinião, quem errou foi essa mãe, que foi fazer furdunço da situação. Que saca um celular, uma câmera, começa a gravar, expõe o trem, né, sem autorização, expõe, joga isso numa rede social, tá naquele calor do momento, escreve um monte de coisa no fervor do momento, né, menosprezando o outro, sem sequer conhecer a pessoa, sem saber sequer de quem se trata, do que é, como é a pessoa. Faz todo um alvoroço. A pessoa está no direito dela de não querer trocar de assento. Porque, veja bem, que essa mãe, isso é possível fazer dentro do avião, tá, galera? Isso é possível, tá? Quando eu viajei para a Ásia, eu viajei com um colega que era deficiente físico, tá bom? Ele tinha má formação dos braços, os braços dele se desenvolveu, ele tinha uns cotocos no braço, tá? Tem um nome isso daí, eu não me lembro agora. E o resto normal, a pessoa normal no resto, mas ele tinha essa deficiência, né, cotoco nos braços, mal desenvolvido. Quando a gente foi no voo da Air France, né, naquele que um ano depois caiu, doido, né gente? Pois o que acontece? Para ele, no assento que tinha sido delimitado para nós, né, a gente pegou o assento junto. Ele falou, vou sentar perto de você. Que a gente vai conversando e eu me sinto mais tranquilo. Ele nunca tinha feito uma viagem de avião de longa distância dessa maneira. Era a primeira viagem da vida dele, desse nível, num avião e tal, né? Enfim, para ele, o local que acabou sobrando para a gente escolher, ele viu que não era um local muito confortável para ele poder, por exemplo, levantar para ir no banheiro e coisas do gênero. E como eu não sou muito fã de ficar na janela, o que eu fiz? Eu chamei a comissária, falei com a comissaria, falei, olha, haveria possibilidade de fazer a troca, porque o avião que a gente estava voando era um avião largo, tá, de fuselagem muito larga. Eu acho que era um A320, era alguma coisa assim.
Eu sei que ele tinha 3 fileiras nas pontas, né? Nos dois cantos de janela, nos 2 lados do avião, e tinha 3 fileiras no meio da aeronave. Aí eu falei com a comissaria, falei, olha, meu amigo aqui ele é deficiente, eu não sou muito fã de ficar em janela. Será que haveria possibilidade de vocês conseguirem a troca do assento para o corredor central? Porque aí ele ficaria melhor, tanto para mim quanto para ele. Né? Caso ele precise levantar, é um voo muito longo, é voo transatlântico, intercontinental, é aquela coisa toda. A comissária entendeu, né? Ela viu que tinha um casal que estava sentado na fileira do meio do avião. Ela foi lá, perguntou para o casal se haveria possibilidade deles fazerem a troca de poltronas conosco. Tá? E eles prontamente aceitaram, né? Porque inclusive a poltrona estava na janela. Eles prontamente aceitaram e assim foi feito. Tá? A gente viajou na fileira do meio na aeronave, né? No conjunto de fileiras do meio. Até a comissária foi muito, até achei até interessante que ela colocou eu e o meu amigo Jair na primeira fileira da fileira do meio, né? Porque o avião tem a divisa de classes, né? Então ela colocou a gente na primeira fileira da fileira do meio. Tanto que aquelas poltronas especificamente, as mesinhas, elas eram diferentes, porque na nossa frente não tinha poltrona. Na nossa frente era a parede do avião, né? Era a fuselagem do avião. Então foi muito curioso isso, interessante. Então pode acontecer de você chegar e verificar junto com a comissaria se ela consegue que haja a troca de um assento. Não precisa ser feito aquilo que foi feito, né? É extremamente fútil aquilo que foi feito e desnecessário. Eu vejo no meu entendimento que, poxa, não tinha necessidade de acontecer aquilo. Mas aquela mãe, com aquela criança, no calor daquele momento, resolveu fazer aquele furdunço todo, né? E, pessoal, não façam isso. É deselegante demais, tá? E muitas vezes, igual no caso desse vídeo, pelo que eu entendi, você está sem razão. Veja. Vamos lá. Você pagou por uma poltrona na janela. Aí você chega. Ó, já aconteceu isso comigo. Eu falo que eu já vivenciei muita coisa. Já aconteceu isso comigo no ônibus, tá? No ônibus. Quando eu estudava em Minas, eu vinha para Brasília, para o DF, todo final de semana, para a região aqui. Todo final de semana. Eu saía da faculdade de noite, eu estudava à noite. Eu ia direto, eu passava na casa onde eu estava ficando, na casa da minha avó, pegava minha bagagem e ia direto para a rodoviária. O ônibus que eu pegava para vir aqui para Brasília, ele era um ônibus em trânsito. Ele era um ônibus que passava lá na cidade onde eu estava, residindo e estudando. Então, mesmo eu tendo o assento pré-definido, né? E no caso de ônibus, eu não tenho problema em viajar na janela, não, até gosto. Tá no chão, não tem problema, eu até gosto, né? Ainda mais se for aqueles que podem abrir a janela. É legal ver a paisagem. Hoje em dia é muito difícil, né? Se tem ar-condicionado. Mas, enfim. O que acontece? Veja bem. A minha poltrona era uma poltrona janela, não era poltrona corredor. Só que como o ônibus estava em trânsito, do meu lado já tinha um passageiro. Entretanto, onde esse passageiro tinha embarcado, não tinha ninguém do lado dele. E como não tinha ninguém do lado dele, eu já fiz isso, tá, galera? Eu já ocupei 2 poltronas viajando para Minas, voltando para Minas. Muitas vezes eu voltei para Minas, que eu voltava segunda-feira de manhã, e do meu lado não ia ninguém. Ninguém. Eu usava as 2 poltronas para mim. Ficava com 2 poltronas para mim. Tá? Mas nesse dia, era já bem madrugada, né? Era quase 1 da manhã.
o ônibus parou lá na cidade e essa pessoa, como não tinha ninguém até então sentado naquela poltrona, ela estava ocupando os 2 assentos e ela estava sentada na janela. E o meu assento era janela, né? Por coincidência era janela. O que eu fiz? Olha só olha só o que é você ser uma pessoa compreensiva, você ter sensibilidade, né, de compreender as circunstâncias. O rapaz estava lá sentado. Aí, na poltrona do lado, ele tinha deixado algumas coisas. Quando eu subi no ônibus, ele estava acordado, né? Eu falei, olha, boa noite, eu vou me sentar aqui, tá? Ele, tudo bem, eu vou tirar as coisas daqui. O que eu fiz? Falei, olha, a bem da verdade, a minha poltrona é essa que você está sentado. Né? Desculpa, eu vou me levantar. Eu falei, não, pode ficar aí, eu vou ficar no corredor. Ele tirou as coisas dele da poltrona, ajeitou o travesseiro dele, o ônibus saiu, ele dormiu, eu ajeitei a minha poltrona, eu dormi. E ponto. Não fiz barraco, não fiz nada. Não criei caso. Falei, pode ficar aí. Que diferença vai fazer? Eu estou sentado naquela fileira, pronto. Pronto. Eu vou deitar e vou dormir. Era madrugada. Pronto. Maravilha. Vambora. Né? Então, esse caso é complicado porque pode acontecer que tem pessoas que se aproveitam da situação e vai logo sentando na poltrona que não lhe é a poltrona correta. E aí você pode pegar um passageiro mais afoito que pode acabar se exaltando pelo fato de que, olha, essa poltrona aí é minha. Agora, cabe às pessoas, cabe ao ser humano ter sensibilidade. Você não precisa chegar metendo os 2 pés na porta. Você não precisa chegar se achando o rei do pedaço. Não, seja educado e fala para a pessoa. E se a pessoa fingir que não te ouviu, no caso de avião, por exemplo, se a pessoa fingir que não tá, que tá te ignorando, se a pessoa está te ignorando, né, na verdade, não é fingir. Você chama a comissaria e fala educadamente, olha, o fulano, era o moço, sei lá, por obséquio, o cidadão ali, ou aquela pessoa ali, aquela cidadã está sentada na minha poltrona, está aqui meu bilhete, a minha poltrona é essa, tá vendo? O número tal. E eu fui lá, pedi o assento, falei que eu ia sentar ali, a pessoa simplesmente me ignorou. Você pode? Aí, se a pessoa for uma pessoa exaltada, que não tem sensibilidade alguma, que gosta de armar barraco, de fazer furdunço em qualquer lugar, deixa criar. Agora, você tem direito de sentar naquela poltrona, porque você pagou por aquela poltrona. É muito diferente do caso que a gente viu. E ali você está exigindo um direito seu. Você tem direito de sentar naquela poltrona, porque você pagou por aquela poltrona. Lhe foi direcionado, lhe foi determinado o seu assento naquela poltrona. Agora, cabe a você, como aconteceu comigo num ônibus, analisar a circunstância e ver se vale a pena você brigar por aquilo ou não. No caso de avião, é um pouco mais complexo essa questão, porque a janela é muito disputada. E se você pagou pela janela e algum espertinho foi lá, né? Eu ia falar um nome aqui de um espertinho, né? O que se acha aí? Mas deixa pra lá. Já deu para entender, né? Menino foca. Que é o espertinho. Se algum espertinho chega lá e toma o lugar que não é dele, né? Ainda mais sendo janela, complicado. Eu sei que é complicado, eu sei que acaba fervendo o sangue nos olhos da gente. Porque, eu paguei por aquilo ali, eu escolhi janela porque eu quero viajar na janela. E aí chego lá no lugar que eu vou sentar, tem alguém sentado, é errado. Mas seja superior.
tem a sensibilidade, não faz barraco dentro do avião, não. Não causa furdunço, não. Não saca celular e não começa a gravar. Isso é de uma pequenez, gente, tão grande. Eu sei que isso dá audiência, dá ibope. Olha como é que esse caso dessa mãe, que essa criança e essa mulher aí tá dando ibope. Né? Tá potencializando um negócio. Mas não faz isso não, gente. Isso é vergonhoso demais. Demais, gente. Não faz isso. Procura o seu direito. Você pagou pela janela, tem alguém sentado no seu lugar, tá lá no seu bilhete, que a sua poltrona é aquela ali da janela, procura o seu direito. Se você não se importar em arrumar confusão, veja, gente, poltrona, com exceção da janela, que tem o diferencial de ser na janela, a poltrona em si é tudo igual. Classe econômica é tudo igual. Reclina do mesmo jeito. Né? Bom, já aconteceu de eu pegar ônibus com a poltrona quebrada que reclinava mais que as outras, né? Coitado do passageiro que estava atrás. Mas era uma poltrona que reclinava muito mais que as outras, né? Já aconteceu isso, né? Mas fora essas digamos assim, essas coisas, né? Esses parênteses, é tudo igual, o espaço é o mesmo, vai reclinar do mesmo jeito, entendeu? Tudo bem, tem a questão legal de que você pagou por aquele assento. Mas se no todo não tiver uma solução e para você não fizer muita diferença, não cria confusão não. Senta ali do lado e viaja. Vai tranquilo, vai na fé, vai de boa. Se o seu objetivo é sair do ponto A e chegar no ponto B, na pior das hipóteses, né? Se não for no lugar marcado, não tem problema. O importante é chegar, não é mesmo? O importante não é você sair do ponto A e chegar no ponto B, né? E chegar inteiro, íntegro, com vida, né? Tranquilo. Então pronto. Eu achei aquela situação que ganhou notoriedade aí patético. Achei patético aquilo, né? O ser humano mostra que o mundo realmente tá meio perdido. Eu chego a cada vez mais eu tenho essa certeza que o mundo está perdido. Que geração que estamos criando, né? Que esses pais, essas mães estão educando. Patético aquilo. Né? Aquela mãe tranquilamente poderia ter chego para uma comissaria e ter visto a possibilidade de trocar de poltrona com algumas pessoas, né? Para o menino sentar na janela, senão ela teria que se contentar que o fato que não tinha janela disponível, porque não tem janela para todo mundo. E a empresa não tem culpa do avião não ter janela para todo mundo. Seria ótimo se existisse um avião que fosse todo transparente, todo feito de um material transparente, aonde você tivesse a sensação que você está flutuando no céu. E eu ia ter que viajar num avião desse sedado, né? Porque eu tenho um certo problema com a altura, né? E ter a sensação de que minha poltrona está flutuando, eu acho que não seria muito legal para mim, não. Falando bem a verdade para vocês, acho que seria muito legal para mim, não. Mas, no atual momento, como as coisas são, galera, é patético aquilo. Sabe? Patético. A mulher pagou pelo acender na janela, não tem obrigação nenhuma de trocar de lugar. Por sensibilidade e educação, ela poderia ter trocado por se tratar de uma criança, talvez. Né? Mas aquilo que a mãe fez não tem... Aquilo tira a razão, tira toda a razão. Né, do momento. É patético isso, gente. Fazer furdunço dentro de avião, dentro de transporte público, é patético. É patético. E você, usuário de transporte público, eu vou finalizar esse vídeo seguinte. Você, usuário de transporte público de qualquer natureza, seja aéreo, seja terrestre, tá? Tenha consciência o seguinte. Tenha consciência de que existem assentos que são... No caso do aéreo, nem tanto. No caso do aéreo é um pouco diferente. Mas no terrestre existem assentos que são preferenciais, tá bom? Principalmente no transporte público urbano, que são preferenciais para idosos, deficientes, gestantes e pessoas com criança de colo. Então, seja um ser humano responsável, bondoso, superior. E no caso de um ônibus lotado, por exemplo, que você vê que tem ali uma pessoa especial, né?
preferencial, se você está num assento preferencial, ou mesmo que não esteja, seja superior, ceda o lugar para aquela pessoa. Tá? Eu já fiz isso. Já cedi lugar para idoso. Que nem era preferencial, porque o ônibus estava cheio. A pessoa ficou tão grata, a senhora, que ela carregou minha mochila. Eu estava voltando do trabalho, voltando da faculdade. Tá? Uma distânciazinha longa. Eu geralmente dormia nesse trajeto. Mas dessa vez, eu cedi o lugar, que eu vi que era uma senhorinha. Eu cedi o lugar lá, meu filho, posso levar? Deixa eu levar sua mochila então. Coloquei lá no chão e ela foi até o destino. Desceu antes de mim. E aí eu ainda tive a oportunidade de sentar mais um pouco e chegar até aqui perto de casa sentado. Me senti super confortável de ter feito isso. Sabe? Para ela ficar em pé naquela distância muito longa seria muito cansativo. E foi muito mais justo da minha parte, muito mais nobre da minha parte, ceder o lugar para a senhorinha, do que eu ficar sentado e deixar aquela senhorinha em pé ali do meu lado, segurando naquele ferro lá, balançando para lá e para cá, dentro do ônibus. Seja mais humano com o próximo, que você não conhece, não sabe nem quem é, nunca viu na vida. Seja grato. Ele vai ser grato por você. Ser cordial e respeitar, né, as condições. Mas no caso de avião é um pouco diferente. E aí, pessoal, finalizando aqui uma coisa que eu não falei, existem casos específicos, tá? Muito específicos, aonde a comissaria da aeronave, e aí não adianta você fazer barraco não, tá? Não adianta você pegar celularzinho, gravar e dizer que vai processar a empresa, que existem casos específicos em que a comissaria pode solicitar que um passageiro troque de assento. E esse caso se refere a uma região específica do avião, que é aquelas fileiras que ficam posicionadas aonde estão as portas de emergência das asas. Tá bom? Para quem não sabe, os aviões possuem portas de emergência. Portas, inclusive, que não são utilizadas em hipótese nenhuma, só em caso emergencial, que ficam localizadas na região das asas. Tá? Essas portas, tá, galera? Essa região aí, existe um consenso entre a tripulação do voo, tá? De que não é qualquer tipo físico de pessoa que deve se ocupar esses assentos, tá? É claro que na hora de você fazer o seu check-in, escolher os assentos, às vezes pode acontecer que, dependendo da lotação da aeronave, já não tenha muito local disponível e você acaba escolhendo sentar ali. Mas ali, pessoal, naquelas fileiras que ficam próximas às portas de emergência, é recomendado, tá, pelos especialistas em aviação, inclusive, que as pessoas que ocupem estes assentos sejam pessoas que tenham condições físicas boas, tá? Que não tenham comorbidades, que não sejam pessoas idosas, que não sejam crianças, tá? Então, pode acontecer, tanto que quando eles estão passando as instruções em voo lá, ó, se cair máscara faz isso, e quando vocês faz isso, quando eles estão passando no pré-voo lá dentro da aeronave, que está passando ou videozinho, ou que está passando a aeromoça falando, ou o comissário, enfim, né? Quando está nesse momento, eles falam, olha, pessoas que se você tem algum tipo de comorbidade, está sentado nas fileiras próximas das saídas de emergência, fale com a comissaria para ver a possibilidade de troca de assento. Se eles visualizarem, tá? Não é comum isso acontecer não, mas pode, tá, galera? A tripulação tem essa prerrogativa, pelo que eu sei. Se eles visualizarem, notarem, por exemplo, que tem pessoas sentadas na fileira próxima à saída de emergência, que eles entendam que ela não tem o perfil adequado
para a pessoa sentar, para estar sentada ali naquela poltrona, a comissaria pode escolher um outro passageiro que tenha condições, aparente condições físicas melhor de ocupar aquele assento. Pode chegar para aquele passageiro e propor a troca do assento, tá? Isso é questão de segurança de voo, tá? Então isso pode acontecer. São casos raros e atípicos, mas podem acontecer. Então você, quando for escolher seu assento, se você tem algum tipo de comorbidade, fique ligado. Evite as fileiras que estão próximas a saídas de emergência. Porque pode acontecer que a comissaria entenda que você não tem o perfil de seguro mais adequado para ocupar aquele assento e solicitar que seja feita a troca com outro passageiro. Tá bom? Isso pode acontecer. Então cabe você tomar esse cuidado. Tá, mas no mais, pessoal, não precisa fazer barraco dentro de avião, não. É patético isso. Não precisa fazer barraco dentro de ônibus, não. É patético isso. Outro dia, eu vi um videozinho aí desses curtinhos, num ônibus. Esses ônibus de viagens mais longas agora tem a tal da cortina, né? Que você pode fechar ali e dividir o espaço da poltrona sua com a do passageiro do lado, com a poltrona do lado. Tinha um rapaz e uma moça sentados, obviamente são pessoas que não se conheciam, e eles começaram a entrar no embate ali, logo após o embarque, a respeito da cortina. O cara queria deixar a cortina aberta, o cara estava no corredor, a mulher queria que a cortina estivesse fechada. Foi preciso do motorista intervir. E o motorista, educadamente, de forma muito lúcida, interviu. Pronto, resolveu o problema. Mas precisa disso. E alguém, obviamente, sacou o celular e foi gravar. Precisa disso. Precisa de um ridículo desse. É patético essas coisas. Não faz isso não, isso é muito feio. Beleza? E se põe no seu lugar. Se a pessoa pagou por aquele assento, não queira tomar o assento de quem pagou por aquilo. Não queira se achar, porque é meu filho. Meu filho quer sentar aí. E ele vai sentar aí. Não. Ele não pagou por aquele, a senhora não pagou por aquele assento, você não pagou por aquele assento. Agora, eu paguei por esse assento. Esse assento é meu, eu tenho direito a sentar aí. Beleza? Tá, tudo bem. A pessoa não quer ter a sensibilidade de sair dali e você tá no seu direito. Procura a comissaria. Do contrário, gente, saindo do ponto A e chegando no ponto B com segurança, é o que importa. Senta na poltrona do lado e vai embora do mesmo jeito. Não vai fazer diferença. No caso do avião faz um pouco, se for janela, porque tem toda a especificidade, tem todo um brilhantismo que a janela proporciona. Que para mim não faz a menor diferença. Porque, né, já expliquei. Mas, fora isso, galera, patético, né? Eu achei patético. E vocês? O que vocês acharam? Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui. O canal do Liésio é meu entretenimento.